Boa noite a todos. Com imensa alegria, mais uma vez nós nos reunimos em nossa casa de oração, de acolhimento, de fraternidade, agradecendo a Deus e a Jesus as bênçãos que é estudar a doutrina espírita e de poder contribuir em sua divulgação, falando dos ensinos do Evangelho de Jesus, que nos consola, que nos fortalece, que nos oferece todos os meios de investirmos em nossa reforma íntima, de avançarmos através do nosso melhoramento. E assim rogamos a Jesus, que envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz, e que ao final possamos todos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Também pedimos que a sua paz se espalhe, se estenda a outros corações que aqui não se encontram, e que acompanhe também aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook ou irão nos acompanhar por seu convite. Que Deus e Jesus abençoe a todos nós. Meus queridos irmãos, o tema desta noite está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 8 a 10, parábola da figueira que secou. Inicia assim: quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo a longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo, porém, aproximado, só encontrou folhas, visto não ser tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando ali pela figueira, viram que havia secado até a raiz. E aí Pedro, lembrando do que Jesus dissera, disse: mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Mas aí Jesus, tomando a palavra, disse: tendes fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha: transporta-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar em seu coração, crente firmemente de que tudo que houver dito acontecerá, verá que de fato acontece. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14, 20 a 23. A primeira palavra do tema desta noite é parábola. O que podemos entender por parábola? Pelo nome parábola, de uma forma mais simples, podemos dizer que é uma metáfora, que é um símbolo, que é uma representação. Mas é importante lembrarmos que Jesus não transmitia o seu ensinamento espiritual apenas quando ele falava, mas sobretudo quando ele agia. Então, toda a ação de Jesus carregava um simbolismo que existe de nós, que existe de nossa parte ao lermos os textos, olhos de ver e ouvidos de ouvir. No livro Vinha de Luz, capítulo 42, na mensagem intitulada Afirmação e Ação, o Espírito Emmanuel afirma que Deus não expressaria propósitos a esmo, inadvertidamente, sem avisar. Deus, que é todo o poder, manifesta a sua vontade quando vai ali exercitar, quando vai colocar ali na prática, né? Quando vai executar. E Ele, que é o nosso Pai, que nos ama intensamente, que quer a nossa felicidade,
realmente viveu na terra. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. Então, o nosso Mestre, com toda a sua responsabilidade, ele soube, em toda a sua passagem pelo orbe, valorizar cada segundo, valorizar cada circunstância, valorizar cada pessoa que cruzava o seu caminho, para deixar ali uma lição permanente, uma lição imortal. Então, a figueira que secou, a lição, ela supera, ela ultrapassa o tempo. Muitos, ao ler essa passagem, podem pensar assim: mas por que Jesus procurou figos no mês de abril, quando não era tempo de figos? Ou então podem perguntar assim: mas por que Jesus não achou figos, visto que há várias árvores que produzem frutos fora da época? E aí, meus irmãos, na verdade, precisamos ter um olhar mais atento, porque há uma lição profunda que exige de nossa parte um mergulho espiritual ali na lição do Mestre. E por isso que é tão importante nós, de fato, nos dedicarmos com o coração, com amor, aos recursos que recebemos da doutrina espírita, de estudar com disciplina, de estudar com o coração. E Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 2, item 7, ele nos lembra ao dizer que o Espiritismo, ele dilata o pensamento, nos apresentando ali novos horizontes, nos ajudando a dilatar, a ampliar o nosso ponto de vista, a nossa maneira de nos conduzir no caminho. Mas, para melhor compreendermos, vamos ao momento em que Jesus convida ali seus discípulos para participarem de uma Páscoa em Jerusalém. E no caminho ele sente fome. Aí ele olha para uma figueira, uma árvore com folhas belíssimas, mês de abril. E segundo o evangelista Marcos, ele procura algo. O evangelista não disse que ele procurava
uma linguagem simbólica, que o profeta ali estava demonstrando algo que tinha um sentido, depois perguntaram ao profeta Ezequiel o que significava aquilo tudo, aquela representação. E aí ele disse que aquela encenação era para dizer que a cidade de Jerusalém ia ser invadida. Então, no Velho Testamento, há muitas linguagens simbólicas. Só no Velho Testamento é mais de 20 casos, são mais de 20 casos. Mas só para deixar claro que, em realidade, Deus não fala com as pessoas assim diretamente como nós falamos uns com os outros. E por quê? Porque Deus que nos criou, Deus que nos sonda, que de longe percebe o nosso pensamento, Ele já fala aos nossos corações. Quando nós nos colocamos em prece, em comunicação com o Pai, muitas vezes sentimos a sua resposta, acalmando, serenando nosso coração, nos tranquilizando. Muitas vezes a resposta que recebemos com a prece não é exatamente aquela resposta que gostaríamos, mas é a resposta necessária. Quantas vezes, em situações diversas, nós nos perguntamos, dizendo, mas o que será que está querendo me dizer? Por que isso tudo está acontecendo? Deve ter algum sentido. Eu acho que isso está querendo me dizer alguma coisa, me ensinar alguma coisa. Quantas vezes, ou alguma vez, quem já não se pegou pensando assim ou falando? Então, são lições que vão chegando, que vão ali se apresentando, para demonstrar que é preciso estarmos atentos para melhor interpretar. Recordamos que, certa feita, um repórter perguntou a Madre Teresa de Calcutá: Madre, quando a senhora conversa com Deus em suas orações, o que a senhora fala para Ele? E ela humildemente disse: eu não falo nada, meu filho, eu só escuto. E aí o repórter ficou mais curioso. Se ela não fala nada, só escuta, o que será que Deus fala para ela? E aí ele perguntou: e o que ele fala para a senhora, amado? Aí ela disse: ele também não fala nada, ele só escuta. Então percebe, é essa comunicação sem palavras, mas é uma comunicação sentida. E ali no Velho Testamento é como, por exemplo, assistir um cinema mudo.
que a minha alma desejou. É como se Jesus, ali diante da figueira, dissesse assim: agora eu vou cumprir a profecia de Miqueias. Vou procurar figo temporal. Quando saiu de Betânia, ele teve fome. Qual era a fome de Jesus? Vocês acham que Jesus tinha fome de figos? Não. Jesus não tinha fome de figos. A fome de Jesus era do resultado espiritual. A árvore não tinha frutos, apenas folhas. E vamos encontrar no Evangelho de Mateus: conhece-se a árvore pelos frutos. Então, na linguagem simbólica, podemos dizer que todos nós somos árvores. Hippolyte Léon, Denis Arquivai, Allan Kardec. Ao concluir o Livro dos Espíritos, ele faz um pedido aos espíritos que ali contribuíram no trabalho da codificação, supervisionado pelo Espírito de Verdade. Ele pede uma mensagem para abrir aquela obra extraordinária. Por coincidência, era mês de abril, 1857. Ou seja, não era tempo de uvas, não era tempo de figos. Então, os espíritos respondem, dizendo que Kardec, ele desenhasse um galho de uma parreira, de uma videira. Desenhasse também um cacho de uva. Porque esse é o emblema do trabalho do Criador. O Espírito é a videira. Deus é o agricultor. E Ele espera colher uvas e figos de cada um de nós. E como já dissemos, a árvore é uma linguagem simbólica do ser humano. Mas é pelos frutos que somos conhecidos. Então, no livro Fonte Viva, no capítulo 7, intitulado Pelos Frutos, Emmanuel afirma: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, mas sim pela utilidade, pela produtividade. Assim também nosso espírito em plena jornada. E ao final, Emmanuel, ele lembra as palavras de Jesus: pelos frutos os conhecereis. Ou seja, pelas nossas ações seremos conhecidos. E então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 9, Kardec esclarece que a figueira que secou é o símbolo daqueles que aparentam uma propensão para o bem, mas, na realidade, nada de bom produzem. Como também simboliza todos aqueles que têm os meios de serem úteis, não são. O que muitas vezes falta é a verdadeira fé produtiva, aquela fé que abala as fibras do coração e transporta as montanhas. Que montanhas são essas? As montanhas das dificuldades, das aflições, das dores. Agora aquele que não se esforça para desenvolver em si essa fé fervorosa, produtiva, são árvores cheias de folhas,
mas sem frutos. Então Jesus associou a figueira ao povo daquela época, ao povo de Jerusalém, que queriam aparentar uma fé fervorosa, mas sem frutos, sem obras, sem verdade, apenas de aparências. Então é importante nós refletirmos que, mesmo reconhecendo as nossas dificuldades, mesmo reconhecendo as nossas limitações, não nos cabe mais ficarmos justificando. Não nos cabe mais ficarmos nas aparências. O apóstolo Paulo, em suas cartas aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, ele afirma, aliás, ele faz um grande convite ao dizer: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se já recebemos os recursos para entendermos na criação de que nós somos espíritos, se já fomos visitados para a realidade espiritual, se já fomos informados que nós não somos o corpo, nós somos espíritos, então andemos também em espírito. Paulo fala do conhecimento que nós já recebemos, do entendimento renovado, que agora pede para refletirmos sobre um novo modo de caminhar, um novo modo de nos conduzir diante das circunstâncias, diante do outro, diante de nós mesmos. O dia de hoje nos convida a irmos muito mais além dos textos. Jesus nos convida a não apenas saber, mas a sentir, para produzir boas obras, para começar o trabalho diário. O que temos feito? O que temos produzido? O que fazemos com aquilo, o que temos construído com aquilo que recebemos da doutrina espírita? Temos produzido bons frutos? Quais são as nossas obras? Não nos cabe mais ficarmos justificando. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caipacho, ele vai nos esclarecer, dizendo que Jesus, durante a sua passagem, a sua missão terrestre, ele estava ali acompanhado por uma grande falange de espíritos que executaram as suas ordens. Só que um detalhe: quando Jesus fala para a figueira que ninguém coma de ti fruto algum, o que aconteceu ali, aí embaixo está para nos explicar. Aqueles espíritos que acompanhavam o Mestre, eles, com todo o poder que dispunham, fizeram secar a figueira. E Caibá ainda esclarece dizendo: como nós faríamos aquecendo ali o tronco. Então, Jesus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, em sua ilimitada paciência com cada um de nós, ele nos traz o Consolador prometido, nos apresenta a terceira revelação. E hoje nós temos todos os recursos para investirmos no estudo, no trabalho de nossa própria transformação moral. Que o estudo, que o entendimento faz dilatar, faz ampliar a nossa maneira de enxergar através dos estudos. Mas o que a gente tem feito com aquilo que recebemos?
pois só Deus sabe o quanto eu me esforço para ter paciência. Mas não é fácil. Vai lá em casa para tu ver que é bom? Vai enfrentar ali aquele trânsito terrível no horário de pico? Vai enfrentar aquela fila de supermercado? Não é fácil, até tento, mas está tão difícil. De fato, se ficarmos alimentando estes sentimento e pensamento de que é muito difícil, realmente fica difícil conquistarmos, desenvolver em nós essas virtudes. Fica realmente difícil, inclusive, conquistarmos a nossa felicidade, porque a nossa felicidade não está nas coisas exteriores. A nossa felicidade é uma conquista do Espírito. E é interessante se formos parar para pensar, porque nós empenhamos tanto, muitas vezes, para conquistar diplomas, títulos, cargos, coisas. Nos empenhamos tanto quando estamos apaixonados em conquistar alguém. E o que fazemos com os valores espirituais? Estamos nos empenhando? Estamos nos esforçando para conquistar os valores, os únicos que podemos agregar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito? Aquilo que realmente podemos levar ao deixar o corpo físico? Então, pensemos nisso, nas nossas ações. E lembrando o que Kardec esclarece em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que a figueira é símbolo daquelas pessoas que têm apenas aparências no bem, mas nada de bom produzem. São aquelas pessoas que querem apresentar uma imagem que não corresponde com o que realmente são. E aí Kardec, o que ele faz? Ele dá o exemplo dos oradores, dos palestrantes. Aqueles que falam muito bem, aqueles famosos, que têm um monte de seguidores, muitos ou alguns deles falam ali bonito, mas na realidade são palavras vazias. Porque não tenhamos dúvida, quando recebemos um tema para estudar e apresentar, a primeira missão é para nós. Não é para o outro, é para nós. Quando entendemos, quando estamos conscientes dessa verdade, ali vamos extraindo aquilo que precisamos melhorar em nós. E então vamos ali nos esforçando para estudar com o coração, com amor, para que outros corações também sejam tocados. Então a responsabilidade é muito grande, como também a necessidade e o dever de exemplificar, porque a palavra ela pode até convencer, mas ela é momentânea. Agora, quando vem com o exemplo, aí sim, arrasta. Aí sim, consolida em nós o bem. E lembrando novamente, quando Kardec esclarece, ao dizer que a figueira seca representa todo aquele que tem a oportunidade de ser útil, mas não procura ser, são aqueles que pecam por omissão. E aí ele vai dar o exemplo dos médicos.
Então pensemos, porque todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. Pode, pois, dizer, se todos nós somos mais ou menos médios, está em um livro dos médios, terceira parte, capítulo 14, dos médios, item 159. Então, todos temos oportunidades de nos entregarmos ao estudo com disciplina, com amor, e aí vamos nos educando. A casa espírita vai nos orientando, vai nos direcionando ao trabalho do bom uso da mediunidade, de forma séria, dentro da casa espírita, para não cairmos na vaidade, para não cairmos no desequilíbrio, para não nos tornarmos instrumentos do mal. Então, Kardec nos lembra também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, e é bom termos em mente quando afirma que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, nos esclarecimentos da figueira, Kardec deixa claro que os médios são os intérpretes dos espíritos. São as árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual a seus irmãos. E aí Kardec, ele vai nos dar um alerta. Ele vai dizer assim: se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará o dom que se tornou inútil neles. A semente que não sabe fazer frutifique e consentirá que se tornem presas de espíritos maus. Então Deus castiga? Não, claro que não. Ele apenas respeita o uso do livre-arbítrio nosso. Ele respeita as nossas escolhas. Não é castigo de Deus, são as nossas escolhas. Então, é preciso estar ciente de nossas responsabilidades e nos esforçarmos também para não dar vazão a sintonias vibratórias negativas, se esforçar pela própria transformação moral, estar atento para seguir os bons exemplos médicos, como Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Eurípides da Sanufo, nossa querida Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, o Jerônimo Mendonça. Quem já ouviu falar em Jerônimo Mendonça? Que aos 20 anos de idade ficou de cama definitivamente, devido a uma artrite reumatoide, que lhe causava imensa dor. Ele era conhecido como gigante deitado. E ele fez ali no seu leito uma tribuna ambulante. Ele, inclusive, realizou palestras por todo o Brasil. Aqueles que o conheciam mais de perto diziam que ele estava sempre sorrindo. Certa feita, o espírito Dr. Fritz
nas suas justificativas. Ai, eu queria tanto me dedicar aos trabalhos na casa espírita. Olha,